O terceiro setor. O que é o terceiro setor? Olá, eu sou o professor Roberto Reinhardt e nessa aula nós vamos entender o que é o terceiro setor. Vamos entender melhor o que é o terceiro setor no Brasil. Ele é formado por organizações não governamentais, conhecidas como ONGs, além de fundações e outras entidades que não têm fins lucrativos. Mas o que isso significa? Que o objetivo dessas instituições não é gerar lucro, mas sim promover ações de interesse social. Esse setor tem um papel muito importante na nossa sociedade, principalmente quando falamos justiça social e desenvolvimento sustentável, onde o Estado e o setor privado não conseguem chegar. Muitas vezes essas organizações entram em ação atuando em áreas fundamentais, como a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, saúde, educação e meio ambiente. Muitas vezes, o governo e as empresas privadas não conseguem atender todas as necessidades da população. E aí que o terceiro setor entra, preenchendo essas lacunas e oferecendo apoio, serviços, oportunidades para as comunidades mais vulneráveis. Agora vamos ver alguns números importantes para o terceiro setor no Brasil. Segundo o IBGE e outras pesquisas recentes, em 2023 existiam no país 879.326 entidades ativas. Esse número representa um crescimento de 7,8% em comparação com o ano de 2021. Essas entidades trabalham em várias frentes como educação, saúde, meio ambiente e cultura. No entanto, as áreas que mais se destacam, ou seja, onde elas têm mais atuação, são a assistência social e o combate à pobreza. Outro ponto importante sobre o terceiro setor é que ele gera um número significativo de empregos no Brasil. Estima-se que milhões de pessoas trabalham em ONGs e outras entidades sem fins lucrativos. Mas você deve estar se perguntando, e onde vem o dinheiro para manter essas instituições? As fontes de financiamento são variadas. Elas podem receber doações de pessoas, firmar parcerias com empresas por meio de responsabilidade social, participar de editais do governo ou contar ainda com o apoio de organizações internacionais. Mesmo assim, em muitos casos, garantir essa sustentabilidade financeira continua a ser um grande desafio. Agora vamos observar na imagem a seguir como as organizações do terceiro setor têm um papel importante no desenvolvimento social e na melhoria da qualidade de vida de várias comunidades. Podemos ver na imagem que é por meio dessas entidades que muitos programas de assistência e inclusão social conseguem acontecer. Algumas das contribuições do terceiro setor: combate à pobreza, ações que buscam reduzir e eliminar a pobreza, educação, que atua para melhorar o acesso e a qualidade da educação, saúde, iniciativas que oferecem cuidados e serviços de saúde, meio ambiente, projetos que incentivam a conservação e a sustentabilidade, cultura, esforços para preservar e promover o patrimônio cultural, na assistência social, programas voltados ao apoio e à oferta de serviços sociais. Vamos entender uma mudança importante que aconteceu com as organizações do terceiro setor ao longo do tempo. Entre os séculos XVI e XIX, essas entidades funcionavam de uma forma bem diferente do que vemos hoje. Naquela época, muitas delas tinham um perfil assistencialista e estavam ligadas principalmente às instituições religiosas, com um foco em oferecer caridade e ajuda direta para quem precisava. Mas esse tipo de atuação foi muito importante naquele momento, mas era limitada, porque tratava apenas dos efeitos dos problemas sociais, sem enfrentar as causas mais profundas dessas questões. Segundo Fontana e Schmidt, quando o século XX chegou, começaram a acontecer várias mudanças políticas, sociais e econômicas que influenciaram bastante o trabalho do terceiro setor. Um ponto importante foi que o governo passou a atuar mais fortemente nas questões sociais, criando políticas públicas mais amplas e mais organizadas. Isso fez com que as organizações do terceiro setor tivessem que se adaptar aos novos desafios, mas também abriu novas oportunidades de atuação para elas. Um ponto muito importante foi o reconhecimento legal das entidades do terceiro setor, que passou a existir com o Código Civil de 1916. Um reconhecimento importante foi o marco que deu a essas organizações uma base jurídica mais firme. Com isso,
elas puderam atuar de maneira mais autônoma e organizada, indo além de simples assistência e passando também a promover o desenvolvimento social, econômico e a luta por direitos. Além disso, no século XX, houve um crescimento importante na conscientização sobre as questões sociais e sobre os direitos humanos. Isso fez com que as organizações do terceiro setor mudassem sua forma de atuar, adotando posturas mais proativas. Em vez de apenas oferecer ajuda, elas começaram a desenvolver projetos voltados para a transformação social, o fortalecimento das comunidades e da defesa das políticas públicas que enfrentassem as desigualdades estruturais. Este novo jeito de agir também incentivou a colaboração entre o governo, o setor privado, as organizações da sociedade civil, que ajudou a criar um ambiente mais favorável para ações sociais inovadoras e mais eficazes. Um marco legal muito recente e importante para o terceiro setor no Brasil é a Lei 13.019 de 2014. Essa lei estabelece que as regras gerais para as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, ou seja, ela define como essas organizações podem trabalhar junto com o governo de forma organizada e legal. Aqui no Brasil, o terceiro setor acaba ocupando um espaço que o próprio governo nem sempre consegue atender. Existem responsabilidades sociais muito importantes que, muitas vezes, não são plenamente assumidas pelo poder público. Este cenário abre espaço para a atuação de empreendedores sociais que se dedicam a buscar soluções para esses desafios que ainda não foram resolvidos. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, o terceiro setor tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil nas últimas décadas. As estimativas indicam que cerca de 12 milhões de pessoas estão envolvidas de alguma forma com esse setor. Em 2016, o crescimento do terceiro setor foi bastante expressivo. De acordo com os dados do IBGE, existiam 236.950 instituições em pleno funcionamento naquele ano. Essas instituições empregavam 2,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada e com média salarial de 3,2 salários mínimos. De acordo com o mapa das organizações da sociedade civil, que fez uma pesquisa com base nos dados de 2015, o terceiro setor teve um segmento bem significativo. Em 2007, ele representava 1,4% do Produto Interno Bruto do Brasil, e em 2015 esse número subiu para 4,27% do PIB. Além disso, o setor foi responsável por gerar cerca de 6% dos empregos no país, o que equivale aproximadamente a 5,9 milhões de ocupações, considerando tanto os trabalhos formais quanto os informais. O terceiro setor, com suas ONGs, fundações, associações sem fins lucrativos, tem um papel muito importante no crescimento social e econômico do país. Essas organizações não apenas ajudam a suprir várias necessidades da população, como também complementam o que o governo oferece, especialmente em áreas como saúde, educação, assistência social e meio ambiente. Além disso, elas contribuem diretamente com a economia e geram empregos, o que mostra como é essencial valorizar e apoiar essas instituições, que tanto fortalecem a sociedade e promovem o bem-estar de todos. Com base nesses dados, dá para perceber o quanto o terceiro setor é relevante no Brasil. Eles mostram não só a importância dessas organizações para a sociedade, como também os desafios que enfrentam todos os dias para conseguir promover mudanças reais nas comunidades e na vida das pessoas. A trajetória do terceiro setor mostra como essas organizações passam por uma transformação importante. Essa mudança fortaleceu o papel das entidades e ajudou a construir sociedades mais justas e mais equilibradas. E como sugestão para vocês, a leitura da obra Terceiro Setor, História e Gestão das Organizações. Ela faz uma análise histórica e conceitualmente sobre o terceiro setor no Brasil e na América Latina, explicando conceitos importantes para quem quer se aprofundar no tema. O livro oferece uma introdução abrangente ao conceito de terceiro setor, discutindo sua importância, suas características e seu papel na sociedade. Além disso, examina como as organizações do terceiro setor interagem com os setores público e privado, além de explorar suas contribuições para o desenvolvimento social. Recomendamos a leitura da obra Terceiro Setor, História e Gestão das Organizações. Ela faz uma análise histórica e conceitualmente sobre o terceiro setor no Brasil e na América Latina,
explicitando conceitos importantes para quem quer se aprofundar no tema. O livro oferece uma introdução abrangente ao conceito de terceiro setor, discutindo sua importância, suas características e seu papel na sociedade. Além disso, examina como as organizações do terceiro setor interagem com os setores público e privado, além de explorar suas contribuições para o desenvolvimento social. Para concluir, ao longo de nossa aula, vimos o que é o terceiro setor, como ele surgiu e qual a sua importância para a sociedade. Entendemos que essas organizações, mesmo sem fins lucrativos, têm um impacto social e atuam onde o Estado e o mercado muitas vezes não alcançam. Vimos como elas evoluíram e os desafios que enfrentam, especialmente na sustentabilidade financeira. Com isso, encerramos com a certeza de que o terceiro setor tem um papel importante na sociedade, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e participativa. Espero que tenha gostado da aula. Desejamos ótimos estudos.